Hoje é 3 de janeiro de 2026 e eu decidi começar um canal no YouTube. Agora, de verdade, esse é o primeiro vídeo. E eu decidi gravar esse vídeo hoje porque nessas últimas 2 semanas, tô de férias até na segunda-feira, hoje é sábado, e aí eu decidi muitas coisas. Eu pensei em muitas coisas nas férias, e aí nesses últimos dias eu tô me enrolando para escrever as minhas metas e meus planos e tudo que eu quero para 2026 e como que isso vai acontecer. E aí, ontem eu descobri um canal no YouTube e eu ainda não consigo me acostumar a olhar só pra câmera, eu fico olhando pra mim, mas ainda vai melhorar. Como eu tava dizendo, ontem eu descobri um canal no YouTube de uma mulher que começou o canal dela e começou a postar vídeo nesse ano. Quer dizer, em 2025, no caso, em abril. E aí, no final do ano, ela já tem uma boa quantia de inscritos e uma mudança genuína. Acho que essa é a melhor parte, ou a parte principal, é como ela evoluiu e amadureceu nesse ano em que ela tava tendo conteúdo. E eu acredito que isso pode ser bom pra mim também. E, enfim, já era um projeto meu de muito tempo. Ano passado eu criei alguns vídeos, ou um vídeo, sei lá quantos. Em janeiro também eu comecei a gravar vlog e tal. Nunca postei, nunca fiz nada. Ano passado foi meio caótico. Eu queria compartilhar um pouco das minhas ideias, do que eu tenho pensado e que eu tenho feito, e como vai ser o meu próximo ano, e seja lá no que esse vídeo for dar. Mas, para começar, eu quis aparecer aqui sem maquiagem nem nada, eu só dei um jeito no meu cabelo porque tava meio molhado, e não ficou muito bom. Geralmente fica melhor quando eu seco logo depois do banho, mas tudo bem. Eu acho que a minha ideia aqui em aparecer assim, sem maquiagem nem nada, é mostrar que eu sou uma pessoa real, com imperfeições e que me perdi no raciocínio. Principalmente porque, como eu vou voltar a trabalhar na segunda, eu achei uma ótima desculpa eu testar a maquiagem que eu vou começar a usar durante os próximos dias, porque eu nunca fui muito de me maquiar nem nada, mas eu queria muito ter uma versão melhor de mim no ano que vem, e isso inclui estar um pouco mais arrumada. Então, eu vou me arrumar agora pra fazer as minhas metas, pra terminar de gravar esse vídeo, pra me sentir um pouco melhor e também pra testar como é que vai ficar a minha maquiagem no ano que vem, porque eu só me maquiei uma vez com as coisas que eu comprei no final do ano e tal, e eu quero ter certeza de que eu não vou ficar parecendo uma palhaça e saber o que fazer, porque uma das minhas metas do ano que vem é ser mais prática e ter uma rotina definida e saber o que fazer sem ter que pensar muito para aquilo. Então isso vai me ajudar também. Então, eu vou pegar minhas coisas que estão ali, vou me arrumar e vamos continuar esse vídeo. Pronto. Agora eu já tô um pouco mais arrumada. Um pouco mais não, né? Muito, eu tô maquiada. E eu ainda tô me acostumando a me ver de maquiagem, porque antes o máximo que eu fazia era passar rímel, ou e base, né? Quando eu precisava me arrumar um pouco mais. Mas eu nunca fui acostumada a passar blush, então pra mim parece muito que tá uma chinelada, mas eu juro pra vocês que pessoalmente não tá tão forte assim. E eu quero me acostumar e me adaptar também a usar batom vermelho no dia a dia, porque eu sinto que traz muito mais presença e é algo que eu gosto, então eu me gosto de batom vermelho. Acho que vai ser algo legal de se fazer pro ano que vem. Então, agora eu vou organizar as minhas coisas, as minhas metas e tudo mais. Vou começar a escrever, e aí eu acho que eu vou colocar um time-lapse pra acompanhar. Eu vou, basicamente, esse ano me organizar de 3 formas. Eu vou usar esse caderno aqui para anotações gerais. Então, antes, no ano passado, eu usava um planner. Então, nesse planner que eu usei durante todo o ano mesmo, ele foi muito bom. É, era esse aqui, ó. Eu usei esse planner aqui, ele é bem bonitinho. Primeiro que ele tinha as separações aqui dos meses, então era muito bom. E aí, nas semanas, ele tinha a lista da semana não, do mês. Então, o que eu tinha que fazer naquele mês. E tinha também os espaços de dias. Então, tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, eu fui usando ele ao longo do ano todo pra me organizar. Em muitos momentos chegava na metade da semana e eu já não queria mais escrever tudo porque tinha coisa que eu escrevia na segunda e não conseguia fazer e tinha que ficar passando e tal. Então, o que que eu pensei? Este ano
eu não vou usar o planner em si, eu vou usar um caderninho normal, em branco, com linha, e vou escrever aqui listas do que eu tenho que fazer. E aí, quando eu for fazendo as minhas coisas e tal, eu vou riscando só quando eu terminar de fazer de fato aquilo. Então, além de tudo isso, aqui vai ser onde eu vou escrever as minhas metas para esse ano, meu planejamento, a lista de livros que eu quero ler. Quer dizer, eu não sei se isso eu vou colocar aqui ou se eu vou colocar no notas, mas enfim, eu vou usar isso daqui pra tudo. E aí vai ser bem handmade mesmo, assim, feito conforme o que eu estiver precisando na ocasião. Porque se eu quiser escrever também, eu vou. Algum texto ou algo assim, algumas ideias, eu vou escrever tudo aqui. E vai ser isso. Vai ser a minha forma de me organizar. E aí, aqui nesse caderninho aqui que eu tenho há algum tempo, eu vou colocar. É a mesma ideia de caderno. Ele é um caderninho simples com linhas e tal. Eu vou usar como meu caderno de estudo de idioma, porque este ano eu quero aprender italiano, então eu vou usar como caderno de estudo também. E aí eu vou organizar também algumas coisas no notas do celular mesmo, sabe? Isso foi uma ideia bem legal que eu vi de uma influenciadora que eu acompanho. Ela usa pra tudo, assim, então ela tem pastas e notas separadas para cada coisa. Então, eu vou organizar no meu notas por área. Então, rotina, eu vou colocar a minha rotina semanal, o que eu tenho que fazer todo dia de manhã para eu conseguir até dar check se eu quiser. Acho que eu vou colocar treino também, porque eu comecei a fazer academia ano passado e aí esse ano eu quero continuar e eu quero ter o treino no celular para não precisar ficar imprimindo lá na academia ou porque eu vou mudando os treinos, né, ao longo do ano. Então, eu quero ter tudo isso um pouco mais organizado e com fácil acesso, porque na academia eu tô sempre com o celular, então consigo ver direito. Comidas também, então organizar um cardápio semanal pra mim não comer fora da rotina e tudo mais. Então eu vou organizar essas coisas mais fáceis, mais de acesso rápido no celular, no notas do celular, que aí eu não preciso pegar o caderno pra ver e tudo mais. E aí as outras coisas eu faço no caderno, porque são coisas que eu vou ter que estar sentada pra fazer. E assim vai. Então eu vou começar a fazer isso agora, e aí depois eu volto e falo um pouco mais sobre o que eu pensei nessas 2 semanas, tudo que eu tenho imaginado para esse novo ano. Conta um pouco mais sobre mim também, porque eu acho que faz sentido esse primeiro vídeo ter um pouco de quem eu sou, de fato. Então, bora lá. Vamos lá então, como é que eu me organizei? Aqui no caderno de aprendizado de idioma, eu só escrevi mesmo, que é o meu caderno de estudos desse ano e ano que vem. Aí aqui eu ainda quero fazer uma capa bonitinha, mas eu ainda não sei o que escrever direito. Vou pesquisar umas referências no Pinterest pra fazer bonito, sabe? E aí aqui na primeira capa não, na primeira página, eu já escrevi as minhas metas desse ano. E aí, antes de falar sobre as minhas metas, deixa eu mostrar como que eu fiz pra organizar o notas que eu falei que eu ia fazer, né? Então vamos lá, como é que tá organizado. Aqui são todas as minhas notas do iCloud mesmo do celular. E aí eu dividi entre cartas. Eu escrevo cartas todos os anos pro ano que passou. Depois eu falo mais um pouco sobre isso. Aí elas estão aqui de 2025, 2026 e tal. Aí, aqui tem os de casamento, as coisas de casamento que eu vou fazer. Porque eu vou me casar esse ano, então já tem algumas outras coisas aqui, já tem os votos, já tem o discurso para as pessoas, já tem os sonhos de casamento para eu lembrar do que eu quero fazer. Aqui vão ser ideias de conteúdos, que eu ainda não tenho nenhuma, mas eu vou colocar aqui tudo que eu quero gravar pro YouTube e pro Instagram, porque eu acredito que eu vou fazer conteúdo para lá também. Aí aqui tem documento, que tem o histórico escolar. Aí tem estudos, então aqui tem alguns insights que eu peguei em alguns lugares, algumas palestras, alguns eventos que eu fui ano passado. Aqui tem os meus livros, então eu fiz uma lista de livros do que eu quero ler. Eu quero ler 12 livros este ano, e aí esses daqui eu já sei que eu quero ler. Inclusive, esse daqui é um livro que eu tô terminando, porque eu comecei a ler ele em 2025, que é esse aqui. Ele é muito bom, inclusive.
tenho que terminar. Aí tem esse daqui, que eu já tenho também, que vai ser meu segundo livro do ano, depois que eu terminar aquele. E aí é isso. Tem os outros ali que eu já sei o que eu quero fazer, né? Aí tem aqui a rotina. Então, eu tenho as minhas tarefas do dia, por dia. Então, na segunda, na terça e tal. Eu tenho as comidas diferentes que eu posso querer cozinhar. Então, eu sei que, se eu quiser fazer pizza, é isso que eu preciso fazer, que eu preciso ter, né, em casa. Se eu quero fazer focaccia, é isso que vai. E assim por diante. Porque daí fica mais fácil. Aí aqui tem minha rotina. Então, a minha rotina da manhã, tudo que eu tenho que fazer de manhã. E aí, à noite, tudo que eu tenho que fazer à noite. Mercado, eu tenho uma lista só, e aí eu só vou dando check no que eu tenho já em casa, e quando for no mercado eu só vejo aqui o que tá faltando. E aí as comidas certas pra semana, então aqui é o que eu como certo, aqui é o que eu posso fazer de diferente nas refeições que eu tenho mais livres, no geral. Aí aqui tem alguns textos, tal, do que eu vou escrevendo às vezes. A minha wishlist, então aqui tem as coisas de dezembro, no caso do mês passado, que eu fiz, do que eu tinha na cabeça. E aí aqui tem o wishlist de roupas, tal, que tá desatualizado, eu tenho que atualizar, inclusive. E aí basicamente é isso, e aí eu já tenho no aplicativo do celular mesmo. Queria falar pra vocês que eu tava 15 minutos gravando e falando e o microfone não tava ligado e eu não percebi. Então eu vou ter que refazer. Mas é bom porque daí eu começo a ter uma linha cronológica melhor, porque eu tava indo e voltando várias vezes. Então, o que que eu fiz? Sobre as minhas metas. No ano passado, eu usei o planner, né? Como eu tinha falado pra vocês. Não sei se eu mostrei ou não. Não sei em que momento do vídeo que parou de funcionar o microfone. Ó, mas eu usava esse planner aqui, né? Então, no ano passado, eu tinha ele separado por itens. Então, itens não, por áreas. Então, eu tinha qualidade de vida pessoal, relacionamento profissional. Eu tinha muita coisa, tá vendo? Não fiz nem metade da metade da metade. O que também leva com que. Meu ano foi muito ruim, então, obviamente, eu não ia conseguir fazer essas coisas. E aí, este ano, eu diminuí drasticamente a minha lista. Então, eu escrevi aqui. E aí, eu coloquei aqui as minhas metas, e são 12 no total. E boa parte das coisas que estão aqui são planos. Então eu escrevi metas barra planos de 2026. Porque tem coisas aqui que precisam acontecer e coisas que eu já estava fazendo. Já comecei em 2025, então vai ser mais fácil de organizar. Então, dentro dessas metas aqui, eu tenho algumas coisas que eu já tinha começado a fazer, tipo, carteira de motorista, tem que finalizar. Tem algumas aulas que eu preciso terminar, aulas práticas. Então, isso vai acontecer entre janeiro e fevereiro, no máximo março, sabe? E aí, eu vou me casar esse ano também, então tá aqui na lista. Eu vou me casar em maio, então é uma coisa que é uma meta, mas é um plano, porque já tá traçado, vai acontecer, eu já tenho a data marcada e tudo mais. Esse ano também eu quero me mudar para um apartamento menor, pra uma casa menor e tal, para economizar também. E tudo isso vai de encontro com o meu grande objetivo, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Entre também ler 12 livros, então eu não coloquei ler um livro por mês, mas 12 livros no ano, porque se acontecer de eu não conseguir ler um livro no mês, tudo bem. Eu leio dois no ano, no mês seguinte e tal. Inclusive, eu esqueci de uma coisa aqui, de uma meta. Serão 13, então, no final das contas. Ou 14. Vou ver se eu lembrar de mais alguma coisa, sabe? E vou colocando aqui. Mas basicamente são essas. Depois disso, treinar 250 vezes no ano, que dali 4, 5 vezes por semana. Eu comecei a treinar no ano passado, nos 45 segundos do tempo, em dezembro. Então, eu só vou continuar a fazer o que eu estava fazendo, criar o canal no YouTube e ser constante. Então, eu quero criar esse canal aqui e postar pelo menos 2 vídeos por semana. Eu ainda não sei do que, eu ainda não sei como, não sei bem o objetivo desse canal, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Eu espero muito que eu não esteja falando tão rápido. Eu coloquei aqui também comer direito 80% do tempo. Eu já fiz plano redução alimentar, redução não, reeducação alimentar algumas vezes. E funciona muito, mas aí em algum momento eu desando e é um abraço, sabe? Então, no ano passado eu engordei. Em 2024 eu emagreci. Ano passado eu engordei. E aí, no final do ano, eu vi que tava demais. E aí, eu preciso emagrecer este ano e irei. Então, eu coloquei aqui a quantidade específica de quilos que eu quero perder. E aí, se tudo der certo no final do ano, eu conto, volto aqui e conto pra vocês quanto que eu perdi, hein? E aí, me arrumar e me maquiar todos os dias ou quase. Então, pra ir pro trabalho, pra sair, essas coisas e tal. Eu quero ser uma pessoa mais vaidosa. E aí, também, essa última que eu coloquei, que deveria, na verdade, ser a primeira. Mas, eu tinha esquecido de anotar isso. Tava meio que enraizado, tipo, tá na minha rotina, sabe?
mas não estava aqui como uma meta em si, mas eu acho importante estar aqui também, que é ler a Bíblia inteira esse ano. Então, basicamente, essas são as minhas metas para 2026. E aí, contando um pouco mais para vocês sobre mim, porque eu acho importante também isso, sabe, de vocês me conhecerem um pouco melhor, porque esse canal aqui, ele não tem um objetivo definido, que eu quero de fato seguir, tipo, criei o canal para isso. Não, eu criei o canal porque já era uma coisa que eu queria fazer ano passado, eu queria criar conteúdo, mas eu não sei exatamente como que ele vai levar, como que ele vai ser desenvolvido, sabe, ao longo do tempo, porque eu quero muito compartilhar minha visão de mundo e alguns aprendizados que eu tive ao longo da minha trajetória, porque eu tenho 25 anos, né? 24, vou fazer 25 em abril. Mas agora, nesse momento, eu tenho 24. E eu tive muitos aprendizados ao longo do tempo, sabe? Principalmente nos últimos 10 anos da minha vida. Que, obviamente, são os anos de adulta, digamos assim, né? Dos 15 aos 25, digamos assim. E eu sinto que eu evoluí dos 15 aos 25 muito mais do que 10 anos, sabe? Eu sinto muito que todos os anos de terapia que eu pago há muito tempo realmente fazem muita diferença e eu posso compartilhar essa minha visão de mundo com outras pessoas, principalmente porque eu sinto que tem muita coisa que eu imagino, que eu penso, que não batem muito com a minha idade, mas que eu posso compartilhar com as outras pessoas, sabe? Eu quero compartilhar um pouco das minhas vivências e dos meus medos e anseios é, aqui no YouTube pra. Não sei pra quê, porque eu quero registrar minha vida, e é isso aí. É um abraço. E outra coisa muito importante, eu sou cristã, então eu quero falar muito sobre fé aqui também, mas de forma leve e natural. Eu não quero que seja o conteúdo central desse canal, e eu também não quero cagar regra, que nem as pessoas viram e mexe fazem hoje em dia, principalmente no Instagram, sempre acho que tem um certo e um errado. E eu quero, por isso que eu quero ler a Bíblia inteira esse ano também, sabe? Porque tem muitas versões de Jesus por aí que a gente não sabe mais o que acredita e não acredita. Então eu quero saber o que está escrito aqui. Essa é a minha Bíblia. Bonitinha, né? Ela combina com o meu caderno, cara. Eu achei muito legal isso. Ó, eles combinam. Essa aqui é mais quente, né? A rosa mais quente, essa aqui é a rosa mais frio. Mas enfim, eu quero. Inclusive, eu acho que eu talvez tenha que achar um outro caderninho para usar nos meus estudos em si, porque essa Bíblia que eu peguei, ela não tem espaço para anotação. Então, talvez eu tenha que usar mais um caderno. Mas vamos ver como é que vai ser. Então, eu quero aprender um pouco mais também sobre Jesus e sobre Deus, porque eu acho que a gente tem que conhecer ele, criar um relacionamento com ele, sabe? E quero trazer um pouco mais sobre isso aqui de forma orgânica, porque faz parte de mim e das minhas crenças e de quem eu sou. Quero muito compartilhar com vocês a minha vida e a minha visão das coisas e poder ajudar outras pessoas no que eu conseguir, sabe? Nas minhas, nos meus devaneios e nos meus pensamentos no geral, vai que eu posso contribuir e agregar alguma coisa de valor na vida de vocês, né? E basicamente, eu tenho 25 anos, quase 25 anos, e eu trabalho com marketing há 5 anos, 6 anos. E então eu sou bem dessa área mais criativa em si, então eu sinto muito que eu fui pro marketing por isso, por esse impulso de de ser criativa, de ter criatividade e compartilhar as coisas, criar coisas no geral. Acho que essa é a palavra, é a frase, né? Por esse anseio de criar, de trazer uma ideia diferente, porque tem muitas coisas, tem muitas ideias que eu tenho que são muito diferentes do que as outras pessoas pensam, sabe? Nossa, diferentona, né? Não, não sou, mas enfim, eu acho que tem coisas que eu penso que pode agregar, sabe? Uma forma diferente de ver as coisas. E nesse impulso de criar também, de ser criativa, que eu pensei em criar esse canal no ano passado para compartilhar algumas coisas e tal, e aí acabou que eu fiz alguns vídeos, nunca postei, nunca usei, e ficou por isso mesmo, e eu não quero que isso aconteça esse ano de novo. Porque ano passado eu comecei a criar um vlog, a gravar um vlog, eu acho que dia 1º de janeiro, sabe? Não usei pra nada, tá lá parado, gravado, e é isso aí. E esse ano eu não quero que seja assim, eu quero que seja diferente. Então eu tô gravando esse vídeo meio sem pé nem cabeça, meio sem saber o que eu vou fazer, meio sem saber o que é esse canal e pra que ele vai servir. E sem ter a menor ideia de como que o YouTube funciona em si pra distribuição de conteúdo, eu vou aprender isso mais pra frente, mas também
Eu não vejo que tem um certo e um errado. Eu sinto só que eu quero fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Independente se tem certo, se tem errado, se tem gente que faz assim assada e tudo isso. Eu quero só fazer as coisas do meu jeito. Falando um pouco mais sobre o que eu tenho pensado e vivido nos últimos dias, sabe? Que era principalmente isso que eu queria compartilhar. Eu trabalho como analista de marketing em uma empresa, então eu trabalho segunda a sexta, numa rotina normal. Eu tenho vindo pensando, já vinha vindo pensando muito sobre o que eu queria pra minha vida. Porque o meu ano de 2025 foi muito ruim. Muito ruim. Setembro, principalmente, foi o pior mês da minha vida. E, coincidentemente, ou obviamente que não, foi a quaresma de São Miguel, então eu fiz a quaresma e tal. E eu pedi por muitas coisas e, consequentemente, é, Deus mexeu muito na minha vida e fez com que eu me movimentasse. E aí, acabou que foi o pior mês da minha vida, porque foi muito difícil, foi muito duro, dolorido e sofrido, mas é assim que a gente cresce, é assim que a gente muda, é assim que a gente evolui. Foi bom que o ano foi muito ruim, porque fez com que eu me movimentasse e que eu pensasse no que eu realmente quero fazer da minha vida. E aí, voltando nessa ideia, assim, de ter um objetivo, eu nunca tinha tido, sabe? Eu parei pra pensar e analisar, eu nunca tive um objetivo. Então, nossa, em todos esses anos na minha vida, e principalmente nos últimos 4 anos, que são os 4 anos que eu tô com meu noivo, eu gastei tanto dinheiro e joguei tanto tempo fora, sabe? E coisas que eu podia ter feito que eu não fiz e tal, por justamente não ter um objetivo claro. E todos os anos eu criava metas e tal, mas eram muito mais sonhos do que metas. Não tinha um planejamento, não tinha sabe, tipo, a longo prazo, eu sempre sentia que, eu vou escrever as minhas metas. E aí era um tipo, tá, só o papel escrito. E aí você olhava, vira e mexe, e essas são as minhas metas. Mas é diferente esse ano, porque eu sinto muito que algo mudou dentro de mim no último mês, nos últimos 2 meses do ano, sabe? Que consequentemente eu acho que eu tô usando a palavra consequentemente muitas vezes nesse vídeo. Mas, perdão, o meu primeiro vídeo. Mas eu acho que é literalmente a consequência disso, do ano inteiro tendo sido um ano muito ruim, do ano ter começado de um jeito, ter terminado totalmente diferente, tipo, virou de cabeça pra baixo a minha vida. É, e aí eu tive os piores meses, e aí no final do ano ali, em novembro, dezembro, eu comecei a pensar muito mais sobre o que eu tinha que fazer. E claro que eu tive um empurrãozinho pra começar a perceber essas coisas, porque graças a Deus eu tenho um pai aqui na Terra que me conhece mais do que eu mesma, muitas vezes. E quem percebeu isso, que tinha algo de errado, foi ele. E aí ele veio conversar comigo e eu comecei a pensar sobre isso. E eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Pensar, sabe? Parar e pensar. O meu ano tinha sido muito ruim e eu não sabia o que eu queria pro próximo ano e o que eu faria pra isso mudar. Mas eu vim pensando ao longo desse tempo. E aí eu fui fazendo as coisas aos poucos e pensando na minha vida e na minha realidade, no que eu queria a longo prazo e em mim, no que eu queria melhorar em mim durante muito tempo. E aí, eu fui fazendo as coisas mais óbvias primeiro. Então, eu sabia que eu não estava bem comigo mesma e com o meu peso e tal, e não nem só por aparência, mas por funcionalidade. Tipo, teu corpo não funciona direito quando você tá muito acima do peso. Então, eu comecei a fazer academia e comecei a comer um pouco melhor. Daí, claro, vem festas e tal, você meio que bota o pé na jaca, mas tô tentando ser muito mais, um pouco mais consciente do que eu já fui nos outros anos. Eu vou continuar com isso no ano que vem. Então, não é só uma meta que eu coloquei num caderno, é um planejamento, é algo que eu já comecei a fazer no ano passado, porque eu sabia que se esperasse janeiro para começar, eu não ia começar, sabe? Então, eu comecei em dezembro. E aí eu comecei a fazer as coisas mais óbvias primeiro. Comecei a ver o que eu precisava mudar. Tipo, isso daqui tá muito ruim. Então, eu vou mudar isso aqui. Isso daqui tá muito difícil, não vai dar certo. Independente do que eu for fazer no ano que vem, isso daqui não casa com nada. Então eu preciso resolver isso daqui primeiro. E aí eu fui, tipo, organizando as coisas aos poucos. Tinha coisas no meu relacionamento que não estavam boas, e a gente organizou para que esse ano tivesse melhor, para que fosse melhor, para que fosse um ano proveitoso em si. Tinha coisas na minha rotina que não faziam sentido que eu tirei. Tinha, sabe, tipo, muitas coisas que você tem que ir organizando aos pouquinhos, para que quando você sentar e pensar no ano seguinte, você tem uma visão geral das coisas. Porque muitas vezes a gente senta e escreve um monte de coisa no papel que não faz sentido, ou que
tu só parou pra pensar naquele momento e, nossa, isso aqui faz sentido. Aí dá um mês, nossa, eu podia escrever isso aqui, sabe? E era muito isso que eu fazia no passado, nos anos passados também. E que contribuíam pra ser só palavras escritas no papel. E esse ano não. Eu sinto muito que não são só metas, são planos, de fato. Por isso que eu escrevi metas barra planos 2026. E aí, nessas 2 semanas que eu tive de férias, eu, eu também fiz uma lista do que eu queria fazer em dezembro, tudo que eu queria fazer e resolver em dezembro. Não terminei a lista, mas tem coisas que não faz sentido mais também, mas muitas delas eu fiz e consegui realizar, sabe? E aí isso contribuiu para que quando eu fosse parar para pensar e no ano seguinte, eu já vinha de um ritmo de tava me organizando, tava pensando no que eu queria. Eu acho que é muito importante separar e pensar no que tu quer. Eu fiquei a primeira semana em si, né, de férias, pensando no que eu queria pro futuro. E consumindo conteúdo no YouTube mesmo, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Consumindo conteúdo, vendo quais eram as semelhanças entre as criadoras de conteúdo que eu consumia, para entender o que que eu tava vendo, por que eu gostava daquilo, o que que eu queria fazer. Porque, cara, se tu não tem um objetivo certo na tua vida, tu vai pra lugar nenhum. E foi isso que aconteceu em 2025. Nessa de vou, não sei o que fazer. Daí fiquei na deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida me levou morro abaixo e não fiz nada, sabe? Nessa de não sei pra onde ir, não sei se vou pra cá ou pra lá, fiquei no mesmo lugar e o tempo passou. E aí, eu acho que essa é uma das grandes lições que eu queria passar e aproveitando nesse vídeo mesmo. O tempo vai passar igual, você fazendo o que você quer, você pensando no que você quer ou não. Então, por que que você não para e pensa um pouquinho sobre o que você realmente quer da tua vida e planeja? Porque, querendo ou não, os dias passam da mesma forma. Você pensando e planejando e indo nessa direção ou só deixando a vida te levar. E a minha vida, ela é muito de altos e baixos. Ela era muito de altos e baixos de tinha picos de motivação e de é isso que eu vou fazer e agora encontrei o meu objetivo e aí eu caía e eu ficava na rotina. Ia pro trabalho, eu voltava pra casa, me alimentava mal, ficava na frente do computador não, na frente da TV, assistia umas coisas que não me agregavam em nada. E aí, depois de um tempo, nossa, revivia das cinzas e aí, sabe, e ia indo. Então, eu sinto muito que nesses últimos meses, isso mudou porque eu não tenho mais isso de altos e baixos. Eu sinto de verdade uma mudança significativa dentro de mim de não são mais metas, são planos. Eu não tenho mais altos e baixos de motivação. Eu tenho um objetivo, um foco principal que a curto prazo vai acontecer na metade do ano que vem, então, esse ano inteiro eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. Na metade do ano que vem inteiro eu vou ter que trabalhar para que isso aconteça, porque quando eu atingir esse marco, lá, quando eu estiver próximo de atingir esse marco, aí eu penso para frente, sabe? Mas também esse marco, ele faz parte de uma trajetória maior, sabe? Então, eu pensando no que eu quero para minha vida no futuro, é, muito veio disso, de me questionar o que estava de errado na minha vida e o que que eu não queria mais. E se tu não sabe pra onde ir, começa a tirar as coisas, começa a anotar e tirar de lado o que tu não quer. Tipo, cara, eu trabalho, sei lá, com finanças. Eu odeio trabalhar com finanças. É uma coisa que eu realmente não gosto. Mas eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu não sei se eu quero trabalhar numa empresa. Não sei se eu quero abrir um negócio. Não sei se eu quero viver viajando. Não sei se eu quero mudar de área. Não sei se eu quero. Se eu não gosto de finanças porque eu não gosto do meu emprego. Ou se eu não gosto de finanças porque sei lá, porque eu já tive experiências ruins, ou porque eu não sei se é o que eu gosto de fazer realmente, ou se eu só faço porque eu quero fazer, mas tira o que tu tem certeza que tu não gosta. Então, cara, eu odeio trabalhar com isso, eu odeio a minha rotina, tá? A tua rotina tu odeia. Por que que tu odeia a tua rotina? É por causa do teu chefe, é por causa da empresa que tu trabalha, por quê? Sabe? O que que te faz odiar isso? O que que te faz sentir isso? E aí tu vai tirando o que tu não faz sentido. Nossa, eu percebi que eu realmente não gosto porque eu tenho que, sei lá, porque é presencial. Se fosse de casa, eu realmente gostaria, porque eu não teria todo o estresse de ir conviver com pessoas presencialmente, nananá, e o deslocamento. Beleza, começa a procurar um emprego remoto, sabe? Ah, não, eu realmente não gosto mais disso, eu já saturei da área. Tá, começa a ver o que que você quer fazer. Começa a anotar e perceber ao teu redor e estar
acordado porque tu gosta, sabe? E eu acho que essa conversa é muito mais profunda e que eu vou trazendo um pouco mais de reflexões ao longo do vídeo. Do vídeo não, do canal, do desenrolar da vida. Mas que eu acho que é muito importante, que faz muito sentido com isso que eu tô falando. Então, começa tirando o que tu realmente vê que não. Vê o que realmente tu não quer, ou o que tu quer de verdade. Tipo, o que tu realmente quer com muita força, sabe? Porque tem coisas que tu percebe nossa, isso aqui eu realmente não quero de jeito nenhum pra minha vida. Ou não, isso daqui é uma coisa que eu quero. Nossa, eu tenho certeza, muita certeza que isso aqui eu quero. Então vai por esse caminho, sabe? Começa a pensar nisso, começa a raciocinar. Tira um tempo pra parar e olhar pro céu e ficar pensando assim, ó. Cara, é incrível isso, tá? Tu parar e tu pensar, as coisas vão se organizando na tua cabeça que nem um quebra-cabeça, irmão. É maravilhoso. E se tu crê em Deus, também pede discernimento pra ele, porque muitas vezes tu para e tu começa a olhar pro céu e pensar e conversar com ele e começa a vir as coisas pra você. Simples assim. Pra mim, principalmente é assim que acontece, sabe? Muitas vezes parece que só, tipo, passa uma vassourinha, assim, parece que Deus vem na minha cabecinha, passa uma vassourinha aqui dentro, e aí eu começo a enxergar as coisas, olha só que milagre, coisa maravilhosa, glória a Deus. E é literalmente assim, que pelo menos que funciona pra mim, sabe? E muitas vezes eu sei que não é nenhuma conversa com ele, mas que eu só paro e penso nas coisas e vem. E aí eu começo a juntar as peças e entender o que eu quero. Então, eu sabia que a longo prazo eu queria ter uma vida específica, eu queria dar um estilo de vida específica para os meus filhos, porque eu sei que eu quero ter filhos. Então, eu quero pensar na geração que vem depois de mim. Eu quero, sabe? Então, a longo prazo, eu sabia, tipo, eu tinha lacunas preenchidas do que eu sabia que eu queria. Então, foi muito mais fácil só construir a ponte em cima dos pilares que eu já tinha, sacou? E aí foi isso que eu fiz. Então, eu comecei a pensar em tudo isso e, graças a Deus, eu marquei esse objetivo, eu conversei com o meu noivo, a gente definiu isso como nosso objetivo principal e agora tudo que eu for fazer na minha vida é direcionado para isso, para esse meu foco e esse meu objetivo. Tudo que eu for fazer de consumo de conteúdo, ao meu dia a dia, eu vou aproveitar toda e qualquer oportunidade para isso, sabe? Para que eu consiga melhorar e estar pronta para quando meu sonho for se realizar, sacou? E eu não quero abrir o que é nem nada, porque eu não acho que não faz sentido e vão ter 3 pessoas no mundo, além de mim e do meu noivo, que vão saber sobre esse nosso plano e sobre esse nosso sonho e tal, porque são coisas que tu não conta, ninguém estraga, sacou? E eu acredito muito nisso, eu nunca conto nada pra ninguém. Só depois que estiver pronto, sabe? Só depois que eu já tiver feito. Então pode ser que na metade do ano que vem vocês venham no meu canal e olha só que legal. Tipo, mudou isso daqui, sabe? Isso daqui mudou, isso daqui aconteceu. Nossa, do nada apareceu assim. Não, tô há 1 ano e meio me planejando, sabe? Então, basicamente isso. E aí eu acho que é isso que eu queria passar um pouco, sabe? Nossa, tá 24 minutos gravando esse negócio, vamos ver quantos minutos de vídeo vai ser. Mas eu acho legal trazer visões de mundos diferentes, sabe? Tem muitos pequenos projetos que eu quero fazer ao longo da minha vida, que eu sei que eu quero fazer, que eles ainda estão fora da ponte que eu falei pra vocês, sabe? Dos pilares, mas que eu sei que eu quero fazer em algum momento. Então, para que eu consiga fazer isso em algum momento, eu preciso estar pronta e preparada e minimamente ter a base feita, sabe? O básico, eu preciso fazer o básico para que esses outros sonhos, esses outros projetos se desenrolem, sabe? E ao longo do tempo, vamos ver o que eu vou criando por aí, o que eu vou fazendo, o que eu vou compartilhando e o que eu acho que é importante ou não. Eu estou bem feliz, assim, de estar nessa nova versão minha, de entrar nesse ano com um objetivo claro e certeiro, com a fé de que eu tô indo pro caminho certo, sabe? Que eu finalmente encontrei um objetivo para seguir e para me guiar, e que agora eu vou ter esse canal também para compartilhar um pouco mais sobre o que eu penso, o que eu vivo e reflexões, etc. Aí vamos ver o que eu compartilho por aí. É isso. Obrigado por você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta um passarinho. Tem um passarinho aqui na frente? Depois eu vou mostrar. Então, comenta um passarinho aí pra eu saber que você chegou até aqui. Me siga no Instagram se você quiser. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.